Olá, pessoal! Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje o nosso tema ele vai tratar de um transtorno de personalidade narcisista. Eu quero deixar bem claro, antes de iniciar, que aqui a gente não tem condições de diagnosticar ninguém. A gente apenas vai elencar 10 características desse tipo de comportamento. E ele está baseado no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, é a sua quinta edição, e que trata também da questão dos cluster B. E o transtorno de personalidade narcisista, ele faz parte do grupo B. Bom, então eu vou começar pelo nome, né? Por que narcisista? E eu acredito que muito de nós já conhecemos o mito de Narciso, que tem a ver com a história do deus grego. Narciso ele era um deus grego muito bonito e ao se deparar com a sua imagem refletida na água, no lago, ele se apaixona pela sua imagem e não por si. Então, a gente precisa entender que partindo disso, nós não podemos nos confundir de que o narcisismo ele é algo saudável dentro é saudável ter narcisismo. Agora, aqui exatamente nós vamos tratar de pessoas de pessoas disfuncionais, né? Que elas têm o transtorno de personalidade narcisista. Bom, pessoal, e o que eu quero falar também para vocês é que as pessoas que apresentam esse tipo de comportamento disfuncional, eles não são considerados doentes mentais, né? São pessoas que têm comportamentos disfuncionais. E é claro que também não é para a gente sair por aí diagnosticando as pessoas. Essas pessoas que têm esse transtorno, elas têm um comportamento muito marcado, é um comportamento que é permanente, pessoal e muitas vezes perverso. Então vamos lá, vamos iniciar pela primeira característica. Então, característica número 1. Essa pessoa te faz sentir confusa, ela te dá uma sensação de que você está sendo explorado, enganado, e você começa a ficar meio que sentindo que está tendo uma sensação de um ar assim artificial, a pessoa está um pouco superficial, você começa a ter uma certa intuição. Pois é, essa é a primeira característica. Bom, característica número 2. Essas pessoas, elas têm múltiplas máscaras. Elas mudam de cara, seduzem, fazem o que for preciso para agradar. E elas mentem te olhando nos olhos. Característica número 3. Grandiosidade. Essas pessoas, elas costumam se sentir grandiosas, elas têm um charme, elas são muito envolventes, elas acham que Deus caprichou um pouquinho mais nelas. Eles se sentem muito especiais, muito importantes, como se fossem praticamente atores de Hollywood. Característica número 4. Abusos mentais. Essas pessoas, elas distorcem as coisas para poder te culpar, elas te confundem, elas fazem dramas, te manipulam para tentar te enlouquecer. Calma, você não é louco. Você lida com gente disfuncional. Característica número 5. Triangulação. Essas pessoas, elas costumam fazer um movimento, né, de triangulação. Elas costumam sempre usar comparações, e essas comparações são sempre com o intuito de te diminuir, te desvalorizar. Isso é muito sutil e na verdade existe uma situação. Ela faz um momento com você de valorização, desvalorização e, por último, o descarte. Então, é bem uma forma triangular mesmo.
Característica número 6. Mudanças rápidas. Normalmente, ele sempre tem um comportamento assim de agilidade. Ele já propõe um relacionamento rápido, ele propõe um casamento rápido, ele faz planos irresistíveis, de comprar uma casa, de comprar um carro, de investir em negócios. Ele faz propostas assim muito atraentes, é, e com uma rapidez muito grande. E o intuito dessa rapidez está muito relacionado com a questão do controle e do poder. Então, ele tem pressa. Característica 7. Eles são super críticos dos outros. Eles são invejosos, eles são maldosos, eles têm uma... como que eu poderia dizer? Eles não têm ninguém ali dentro deles. Eles precisam mimetizar. Então, por exemplo, como eles não têm emoção nenhuma, essa parte da emoção deles foi meio que quebrada. Então, por exemplo, quando eles assistem filmes, eles costumam não sentir absolutamente nada. E também eles assistem muitos filmes para eles poderem imitar o sentimento das pessoas, porque como eles têm essa quebra sentimental, eles precisam fazer caras e bocas, porque o momento vai pedir uma reação e eles não tem ninguém ali. Eles são bem, vamos dizer assim, desplugados de si mesmos. Característica número 8. Essas pessoas, elas são incrivelmente inapropriadas, sem respeito, sem limites para nada. Eles é só você observar como é que eles tratam as pessoas que não têm absolutamente nada a oferecer para eles. Eles roubam o teu tempo, eles roubam o teu dinheiro, eles roubam a tua saúde, eles roubam a tua generosidade. São pessoas de um traço de frieza muito perverso, eu diria. Característica número 9. Essas pessoas, elas nunca pedem desculpa. Elas nunca estão erradas. Elas são tão manipuladoras que eles fazem o tempo inteiro você se sentir o culpado, o errado, e eles estão sempre acima de tudo. E também tem um traço de drama muito grande. Característica número 10. Os verdadeiros narcisistas, eles têm zero de empatia e zero de compaixão. Eles não sentem nada por ninguém, nem pelos próprios filhos. Então, aqui é importante a gente falar que, na verdade, eles não têm emoção porque as emoções foram desligadas. E é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque eles fazem parte dos abusadores. E os abusadores, na sua grande maioria das vezes, eles também foram abusados. E eles provavelmente foram abusados na sua infância, quando eles não tiveram as suas necessidades atendidas, foram abandonados, foram invalidados, eles provavelmente sofreram muitas negligências. Bom, pessoal, eu faço questão de mais uma vez falar para vocês que lidar com esse tipo de pessoas é realmente muito te deixa muito atordoado. É como se essas pessoas quisessem te enlouquecer. Eles têm disfunções e lembrando que a gente não está falando de pessoas que têm uma ou outra característica dentro dessas 10. As pessoas, para serem diagnosticadas com o transtorno de personalidade narcisistas, elas precisam ter pelo menos de 5 a 7 dessas características. E
lembrando que a gente não pode diagnosticar ninguém, nem todo mundo tem transtorno de personalidade narcisista, e o narcisismo é algo saudável dentro da sua normalidade. E é importante também marcar que esses jogos, as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, eles não são violentos fisicamente, tá? Essas pessoas, elas são disfuncionais, elas querem te enlouquecer, e a violência, a dinâmica dessa violência com esse tipo de pessoas são mentais. Ele trabalha no seu psicológico, e a intenção nada mais é do que deixar você uma concha vazia, sem nada, de que você perca a sua essência, a sua personalidade. E assim, você estando praticamente, né, sem noção de quem você é, essas pessoas, elas te deixam praticamente dependentes e você nunca mais consegue se desvencilhar. Além disso, essas pessoas, elas têm uma nuvem na cabeça, e você precisa, quando você se der conta de que você está lidando com esse tipo de pessoas disfuncionais, eu deixaria aqui uma dica para que você possa respirar fundo, para você ter calma. Você não é louca, não é louco. E lembrando que também o transtorno de personalidade narcisista, ele não ocorre só em homens, 95% é em homens, mas também há evidência desse transtorno em mulheres. Então, a importância da gente ficar atenta, levantar bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas, para quando a gente for lidar com esse tipo de pessoas, manter uma certa distância. E é isso. A pauta hoje foi realmente só para elencar essas características e deixar algo informativo para vocês. Eu espero ter ajudado e espero que você possa se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá um like no vídeo, e a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!